Hello, cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre o Syd Barrett. Syd Barrett, fundador, pioneiro do rock psicodélico, poeta, produtor, guitarrista e pintor. Pioneiro também do space rock e do folk psicodélico. Mais especificamente, o fundador do Pink Floyd. É óbvio que eu ia trazer essa pra vocês, porque é minha banda favorita. Óbvio. Assim, ele ficou 7 anos ativo como músico, guitarrista. Ele lançou 3 álbuns. Os 2 primeiros são maravilhosos. O terceiro é nada a ver. É uma coisa bem baixa astral e é muito ruim, gente. O segundo álbum não me agradou. Ele entre 3 álbuns solos, com duas participações de produção do David Gilmour e do Roger Waters. E aí ele entrou em reclusão por mais de 30 anos. Por quê? Ele fez uma banda em 1972, só que acabou em 1972 mesmo. Não rendeu a mais. Também não... Digamos assim que quase rendeu um álbum, só que não deu certo porque o Syd ele já estava bem deteriorizado nesse período. Quando ele começou no Pink Floyd, eles estavam na faculdade. E aí, ele já era amigo do Roger Waters, do Nick Mason. Lembrando que o Nick Mason e o Roger Waters eram amigos de infância. Quer dizer, uma coisa assim, surreal e tal. E aí eles conheceram o Richard Wright, que é praticamente, que na minha opinião, é um dos melhores tecladistas do rock da face da Terra. É incrível as coisas que ele fazia. Incrível. E aí eles fizeram o Pink Floyd. É claro que a homenagem ao Pink Floyd foi o fato de o Syd colocar os nomes do Pink Anderson e do Floyd eu só não lembro aqui. E aí eles criaram o Pink Floyd. Só que aí o primeiro álbum, que teve uma venda boa e tal, mas não exatamente agradou todo mundo, sendo que foi lançado em 1967 o The Pipe at a Gate of Dawn, que é um disco assim, bem rock psicodélico mesmo, bem a cabeça do Syd. O próprio Roger já disse que naquela época eles meio que dependiam do Syd para criatividade. Tanto que o Roger Waters, pra quem não sabe, no começo não tocava nada. Assim, ele teve que aprender depois, e mesmo aprendendo depois, ele continua sendo na verdade, ele sempre foi um baixista mais do mesmo. Ali. E aí, depois desse álbum, eles começaram a fazer os shows e tal, só que aí o Syd, ele meio que começou a usar o ácido demais, começou a se drogar muito, de um jeito muito descontrolado, tanto que ele tomava LSD como se fosse balinha. Ele fazia de 3 a 4 viagens, sendo que uma dessas viagens tem a ver com o fato de que nesse período ele estava morando com uns amigos num apartamento, e aí eles colocavam o LSD no café da manhã do Syd, sem ele perceber. E eles diziam que era legal ver ele, assim, louco. Eles consideravam ele como um gênio da música. Ali. Então, eles faziam isso. Praticamente batizavam o café da manhã do Syd Barrett. Então, aí que você consegue pensar ali onde está o erro. Sabe? Olha as pessoas com quem você está andando. O fato de ele ter piorado mesmo, porque o Syd, antes de usar as drogas, ele era uma pessoa bem alegre, ativa, pra cima e tal. E depois começou a ser uma pessoa completamente agressiva, rude, frio e muito, assim,
digamos, rabugento. E aí as apresentações começavam a ser uma das piores, porque ele não tocava nada, ele só ficava com o cabelão alto, com a guitarra segurada ali no pescoço, com os braços estendidos e só, mais nada. Eu olhava assim pro nada. E aí o pessoal começou a ficar incomodado com isso, só que aí eles fizeram umas audições com os guitarristas ali, só que em uma dessas audições foi com o Jeff Beck. Só que o cara, ele... Assim, digamos, eles queriam ele, só que antes de fazer a audição, todo mundo amarelou, porque o cara é genial. E ele também não ia se submeter ao fato de ser um guitarrista de uma banda nova, sendo que ele já era conhecido e tal. E aí, eles já tinham um amigo, né, da banda que gostava de ficar ali, por ali pra ajudar todo mundo, pra ajudar eles mesmos ali com as bandas. Eles também tinham uma banda, só que aí já eles precisavam muito desse cara, então esse cara meio que deu essa mão pra eles, que é o David Gilmour. E aí, de fato, o David entrou no Pink Floyd e meio que mudou o ambiente, a sonoridade das músicas. O segundo disco, Saucerful Full of Secrets, praticamente já é David Gilmour, já é a criação sonora do David ali, junto com o Sid, sim, mas o Sid ele meio que ficou como se fosse o Brian Wilson dos Beach Boys. Tipo, ele era um integrante da banda, só que ele ficou no estúdio ali como compositor. Algumas vezes o David e o Sid tocaram juntos, mas foram bem poucas. E se você parar pra pensar, assim, o David ele não tem nada pra criticar do Sid. Assim, ele diz que é uma honra, que é um privilégio ter um cara como ele, assim, tanto que o Sid, ele meio que ensinou o David a tocar guitarra, praticamente. Quer dizer, os dois, eles tocavam juntos ali. E aí, depois que o David entrou pro Pink Floyd e o Sid já estava já estava se destruindo ali conforme ia exagerando, né, nas drogas, porque quando você come um pouquinho, você quer mais, aí daqui a pouco já tá em declínio, em autodestruição, e você não quer aceitar ali. Era o Sid. E aí, a gente começou a tratar o David muito mal. Porque ele dizia que o David era um intruso, que tava ali atrapalhando, que ele não queria ele ali e tal. Só que o David ele não levava isso pro lado pessoal. Ele via que o Sid estava bem deteriorizado mesmo, estava mal. E aí teve um dia em que ele tinha uma van que pegava eles, que pegava cada integrante para poder levar pro estúdio, para poder gravar o álbum. E aí o Richard Wright vira pra casa do Sid, que seria a última casa, porque é mais longe. Que era mais longe. E aí ele vira pros caras e diz: a gente precisa mesmo do Sid? Aí todo mundo negou com a cabeça e diz pro motorista: vai, bola pra frente. Continua. E aí, nesse momento, é mesmo que vocês conseguem entender que o Sid realmente nem sequer participava mais dos bastidores dos álbuns. E aí, só que o Sid ele ficou um bom tempo sem achando que ainda estava no Pink Floyd. Ele ficou um bom tempo achando que ainda estava no Pink Floyd. Tanto que, só pra falar da loucura dele, tem até uma das histórias
do Sid, não é também do Sid, mas é mais do Roger Waters, assim, que lá em 69 e tal, eu vou contar pra vocês aqui. Entre essas indas e vindas, teve uma época em que o Roger Waters ele tava muito, muito ligadão na Janis Joplin. E aí, eles fizeram um show ali pra Janis, só que aí ele ficou sabendo que eles fizeram um show ali pra galera, pro pessoal e tal, e aí no final do show ele sabia que a Janis gostava de uma marca de whisky específica. E aí ele levantou a garrafa e disse: "Você quer um gole?" ali pra Janis, e como uma cantada barata mesmo. E ela pegou a garrafa e foi fazer o show dela. Elas tocaram 5, 6 músicas. Depois da música, ela entregou a garrafa vazia pro Roger. E só. E só, assim, saiu, foi embora. E aí o Roger ficou com aquela cara de o que aconteceu aqui, to what's going on. E aí os caras do Pink Floyd riram, ficaram meses zoando com a cara do Roger. O Sid nem percebeu, não percebeu nada, porque tava sempre doido, chapado, né? Então eu tava ali pleno a ver nuvens que já passaram, não ali, e ele nem sequer percebeu. E aí, o fato... Então, também dizem que o Syd Barrett tem umas coisas a mais que eu vou deixar para o próximo vídeo. Só suspense aqui pra vocês.